As ações de Tom Aspinall diminuíram? Poatan e John Jones agora venceriam ele? E tem o UFC nesse sábado, e essa edição de 3 tapinhas vai deixar você com mais vontade de assisti-lo, vem! 3 tapinhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, ele voltou, o UFC Mequetrefe, ele voltou. O UFC Vega 110, mais uma edição do UFC Mequetrefe, né, com este card estrelar, só que esta edição de 3 tapinhas vai garimpar o que de melhor tem neste evento para deixar você com mais vontade de assistir, vai dar mais razão para a gente ficar plantado na frente da TV, ou do celular, ou do computador, né? Temos uma luta principal deste evento, Steve Garcia ou David Onama. Vamos garimpar razões para assistirmos a este evento, então, por favor, já deixe seu like aqui, porque ele é muito importante pra gente, é realmente importante, dá o like. Depois, se você não gostou do episódio, assistiu até o fim, ou na metade já achou uma porcaria, você vai dar o dislike, não tem problema. Mas começa deixando um like na confiança. Você que está vendo pelo Spotify, sempre muito bem-vindo também, né? Você que está vendo pelo YouTube também, sempre muito bem-vindo e bem-vinda. E tem um comunicado a fazer. João Benegali Barbie não está entre nós. Barbie, o Capitão Carisma, está de férias, está viajando o mundo. Foi do Canadá para Marte, para Júpiter, não está entre nós. Vai mandar a análise da luta principal aqui pra gente, mas não vai resenhar do início ao fim como de costume. Então, o espinho na garganta ficou por minha conta e para conta do Meloto. Lembrando que eu dei como nota de corte para este evento o UFC 321 Aspinall vs Gane, que passou sábado passado, nota de corte 7. Eu achei um evento bem... E dei nota 3. Nota 3 pro evento. Nota de corte era 7. Não gostei do evento, achei um evento fraco. Não foi horrível, mas foi fraco. Então, nota final do evento, nota 3. Meloto, chega mais, seja bem-vindo a este episódio, que estamos só eu e você. E qual o teu espinho na garganta tem a ver com o que, Meloto? Saudações, rapaziada. Até achei engraçado quando tu falou que que o Barbie não tava mais entre nós, né? Ó, que susto, como assim, né? Que susto! Mas ele só não tá nesse momento no podcast aqui, né? Bom, o meu espinho vai falar sobre a polêmica da dedada no olho do Ciryl Gane no Tom Aspinall. Eu vi muita gente dizendo que o Aspinall fugiu, que ele fingiu, né, simulou ali o dano que ele levou, que ele recebeu no golpe. E o que eu queria dizer é que, cara, eu não acredito nisso. Mesmo que ele tivesse condições ainda de enxergar, né, que ele não perdeu totalmente a visão naquele momento, cara, é um dano causado. Às vezes um pequeno objeto, alguma coisinha pequena, um fio de cabelo quando entra no olho já incomoda. Então eu não julgo esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu quero trazer aqui, né, o ponto de vista, é que, cara, isso precisa ser mais punido no MMA. Eu acho que os lutadores estão muito confortáveis com esse primeiro golpe acidental, essa primeira falta que acontece. Porque isso não gera punição, isso só gera uma advertência verbal. Se a luta tivesse prosseguido, o Gane não teria perdido um ponto, o Aspinall ia seguir daquele jeito mesmo. Então, até eu acho que ele deveria mesmo, se ele não tem condições, se ele acha que isso aí vai afetar ele, não continua mesmo. E isso precisa mudar. Eu acho que a primeira falta já precisa ser aplicada uma punição, o cara já precisa perder um ponto logo de cara, porque às vezes eu acho que o cara pode até simular uma falta. No caso, o cara que vai aplicar a falta, aplicar o golpe acidental, ele pode fazer isso de uma forma que fique parecendo que foi acidente. Então, eu acho que os lutadores estão indo um pouco mais, estão indo desleixados. E aí isso precisa ser corrigido. Eu acho que isso aí ia fazer com que tivéssemos menos golpes ilegais, acidentais, como foi nesse caso aí. Assim como no futebol,
Primeira falta, não interessa se foi a primeira ou a última, se é para cartão amarelo, leva a punição, sabe? O UFC não pode mudar isso. Provavelmente só as comissões atléticas, né? Teremos que ter um movimento das próprias, dos próprios órgãos regulatórios. Mas o UFC pode aplicar punição financeira. É uma forma. O Pride fazia isso. Cartão amarelo tinha no Pride. Perdia 10% da bolsa. Tanto para golpe legal, quanto para falta de compatibilidade. Malhadinho, por exemplo, que eu sei que o rapaz vai tocar nesse assunto. Provavelmente ele perderia uma porcentagem da bolsa por conta da falta de natividade ali por cima do ground and pound. Enfim, são soluções que eu tô tentando enxergar para um problema aí que é péssimo, né? Que noite ruim, para mim terminou com o anticlímax total. Então, Melo, eu concordo 100% com tudo que você falou. Eu, eu não discordo de nada do que você falou. Contudo, você não concorda? Posso fazer um acréscimo? E eu quero ver se você concorda com o meu acréscimo. Se o Aspinall quisesse ir pra peia mesmo, ele não iria, cara. Se ele não tivesse bem naquela luta, se ele não tivesse quase nocauteando o Ciryl Gane, se fosse uma luta que valesse um title shot, um title eliminator, você não acha que ele iria, cara? Você não acha que... Eu concordo com tudo que você falou. Não teve um quesinho de conveniência pro Aspinall? Eu não duvido que não, mas eu não acredito, porque a gente já teve alguns exemplos de outras lutas que aconteceu a mesma coisa e o cara não continuou. Belal Muhammad e Leon Edwards estavam na porta pro title shot também. O Leon Edwards... Mas aquela luta eu me lembro muito bem. O Belal Muhammad estava levando um atraso do Leon Edwards. Aquele dedo no olho foi uma salvação para ele. Tá, mas aí que tá. Eu não vejo essa surra que o Aspinall levou agora. Eu acho que é diferente mesmo, sabe? Ele não tava tomando um atraso, não tava sendo uma... Tava com o nariz bugalhado já, cara, não tava achando a distância, Claro. não tava achando tempo de queda. Bom, a gente vai falar mais se a personagem Aspinall Imortal foi desconstruída ou não. A gente vai falar mais sobre isso adiante. Mas eu acho que foi bem conveniente aquilo. Mas tudo bem, tá certo. Quem errou foi o Ciryl Gane. Foram 2 dedos nos olhos muito assintosos. Eu não retifico nada do que você falou. Eu só acho que as estrelas se alinharam ali pro Tom Aspinall. Ele valorizou um pouco o golpe legal que ele levou. Talvez não estivesse enxergando mesmo. A gente não levou dedada no olho, cara, nem quero. É complicado julgar, tal. Eu tô levantando uma lebre aqui. Talvez tenha valorizado, mas não dá pra saber. Às vezes a coisa tava ruim mesmo. Eu acho que vale o teu espinho. Tudo que você falou, eu acho educativo pra nossa audiência, inclusive, não ficar chamando o cara de amarelão porque não voltou. Mas eu só quero dizer que foi conveniente, cara, porque não tava com um cheiro bom aquela luta. E também, outro exemplo é o Kevin Rowland contra o Mike Malott, que o Kevin Rowland levou os golpes ilegais, no caso foram chutes na parte genital, né, e não fez o mesmo que o Aspinall, ele continuou na luta, acabou, foi um dano que ele levou ali que complicou, atrapalhou, enfim. É um exemplo também para mostrar que às vezes você continuar na luta, você vai se ferrar. Não sei se é um bom exemplo, porque o Kevin Rowland é das personagens, dos atletas menos confiáveis do plantel do UFC, né? Eu acho ele um espertalhão, assim, eu confio até que ponto ele não exagerou ali. Eu confio mais no Aspinall, com as eradas no olho, do que com os chutes nos bagos do Kevin Rowland. Mas, cara, é isso. Quem comete a falta é o infrator. A vítima foi o Tom Aspinall, isso, enfim, se ele tirou proveito disso, ele fez certíssimo. Esse é o ponto. Ele fez muito bem. E se não, se ele achava que ele ia vencer, que era questão de tempo, mas que realmente o dano no olho foi impeditivo, a gente nunca vai saber. Acho até que seja mais provável mesmo, cara. Imagina levar um dedo de um
peso pesado no olho daquele jeito, cara, um em cada olho, deve ser uma experiência terrível. Realmente é muito fácil ficar julgando aqui da cadeira. E o meu espinho na garganta, Melo, é a vitória do Malhadinho. A gente discutiu muito isso em off, né? Acho importante registrar aqui que o Barbie pontuou a luta pro Volkov, se não me engano, você também, vocês dois. É que o Barbie não tá aqui pra dizer, mas pro Barbie a vitória foi do Volkov indiscutível. Eu consigo entender um pouco a polêmica da luta e tudo, mas a gente tá falando daquele terceiro round. Né? A coisa está em cima do terceiro, a nuvem está em cima do terceiro round. Cara, foi um tempo de controle muito grande, muito grande. O Volkov não super golpeou a ponto de valer mais, de compensar um round. Se eu não me engano, foram 2 golpes a mais. Foi uma diferença baixíssima. E deram a vitória para ele. Para mim foi um erro. Eu continuo achando que foi um erro. O que não invalida a luta, o jeito sonolento e pouco divertido e excitante do Malhadinho lutar. Mas como uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente pode não gostar do Malhadinho, o UFC pode punir o Malhadinho, dando lutas, não credenciando ele para um title shot, colocando ele numa trajetória mais difícil, eventualmente até demitir. A gente já teve casos bizarros, né, de lutadores no topo que foram demitidos. Decisão comercial do UFC, tá tudo certo. Concordo com o Malhadinho, não ajuda. Mas ele venceu aquele terceiro round, na minha opinião, mesmo. Queria te ouvir, Meloto. Então, quando acabou a luta, né, eu não vi muito bem ao vivo ali, eu precisei rever de novo. E eu revi com muita vontade uma disposição para dar a vitória pro Malhadinho. E eu confesso que eu não concordo, eu acho que o Volkov venceu o mesmo round. Eu sei que o argumento que tu trouxe do controle, ele é importante também, mas ele serve como meio que um critério de desempate, pelo que eu entendo. Mesmo se o Volkov tivesse aplicado um golpe só na luta, um golpe, no round, um golpe, e o Malhadinho tivesse aplicado uns 10, se esse golpe for um knockdown, então ele teria ganhado. O número dos golpes significativos não importa tanto, o que importa é o dano. E teve 2 joelhadas, pelo menos, no clinch, que eu acho que causaram danos. O Malhadinho teve que defender assim logo. E depois, na saída do clinch também, ele levou um golpe ali pegou meio que de raspão ali, mas eu não concordo que o Malhadinho ganhou, cara. Aquele domínio não fez nada, cara, embaixo. Não fez nada. Ele pegou as costas, mas o controle é algo secundário. Então, é isso. Eu acho que o que todo mundo concorda é que o Malhadinho não se ajuda, né? Aí uma polêmica enfim, uma dúvida que paira é uma falta de repertório para um ground and pound, precisa entender, conhecer mais do riscado, aprender a aplicar melhor o ground and pound, ou não é isso, ou são adversários muito fortes e pesados que impossibilitam um controle mais efetivo para ele conseguir golpear. Qual a tua opinião com relação a isso, Melo? Sim, tá deixando muito a desejar. O Malhadinho, cara, se ele tivesse um ground and pound efetivo, golpeasse mais, ele provavelmente seria o melhor da divisão. Não. Mas a minha pergunta é, ele não golpeia mais porque ele não sabe ou porque os caras são muito pesados embaixo dele? Eu acho que é porque ele tem medo de cansar e de perder a posição. Ou segunda opção, então. Volta essa discussão, né, do Malhadinho voltar pro meio pesado, né? De repente, sim. Eu não tinha pensado nisso ainda, mas eu cheguei a comentar uma vez que eu achava que o caminho dele para chegar mais próximo ao cinturão era nos meio pesados,
mas, sei lá, a categoria se solidificou também ali no pesado com o Espino no topo. Ele contra o Poatan, né? Eu tinha pensado nisso já, eu achava que era um estilo que poderia complicar para o Poatan, mas não sei, ele tem um caminho a percorrer também nos meio pesados, não ia chegar disputando o cinturão tão rápido, eu acho. Uhum. Mas é uma boa alternativa, né? É bom que ele tem isso, né? Ele pode alternar entre as duas categorias. Não sei se ele já tá muito pesado agora, a ponto de ter dificuldade para descer, mas é uma boa alternativa. Ele chegou a comentar, se eu não me engano, do intervalo do primeiro para o segundo round, que o Volkov estava muito pesado, reclamando com o corner do tamanho, do peso do Volkov. Mas enfim, eu acho que tem um pouco dos dois, na verdade, tá? Essa disparidade do adversário tá sempre mais pesado que ele no dia da luta. E uma falta de aprendizado, de insistência, de treinamento, de como golpear quando tá por cima. Para mim é um misto das duas coisas. Acho que é isso, né? Vamos ver. Porque é um lutador promissor, com uma trajetória super positiva dentro da organização, com chances de ser campeão ainda em duas categorias. Não desistamos de Malhadinho, é o meu pedido. E bora para a pergunta capiciosa. Desta vez o Malvado vai sorrir só para você, Meloto. Cara, a pergunta do Malvado é a seguinte. Tem até a ver com a nossa chamada no vídeo aqui com a thumb. Esses quase 5 minutos de Tom Aspinall versus Ciryl Gane. O nariz esbugalhado. Chegou-se até a falar se estava quebrado ou não. Um round perdido. Dificilmente ele viraria aquele round. Ele foi muito mais acertado. Ineficiente nas tentativas de encontrar distância. Ineficiente nas tentativas de queda. Quebrou-se o encanto de Tom Aspinall? Meloto. Não acredito que quebrou o encanto dele. Eu acho que essa luta ela fala muito mais sobre o quão bom é o Ciryl Gane. Muita gente já tirava ele como pangaré, ou sei lá, que não tinha mais chance de pegar o cinturão. Essa luta fala muito mais o quão bom ele é. Cara, ele foi muito subestimado. Ele só perdeu pro John Jones e o Francis Ngannou no papel mesmo, né? Dois dos maiores da história da categoria. Tem o asterisco da derrota da vitória que ele teve sobre o Volkov, a última, né? Que pode ter perdido ali, sim, mas teve a primeira luta que mostrou também o quão bom ele é, o quão superior ele é. E é um cara que só perde quando ele é quedado. Não sei se já repararam, né? Essas 3 derrotas. Foram 3 derrotas, aliás, duas derrotas e uma vitória que ele pode ter perdido. Foi porque ele foi quedado. Senão ele não ia, talvez ele não ia perder. Em pé ele é melhor que quase todo mundo. Né? O John Jones quedou logo quando começou a luta. Então, quem não queda ele vai sofrer. E o Espinal acabou sofrendo um pouco. Tentou ali apenas uma queda, né? Foi um pouco telegrafada ali de longe. Eu acho que ele teria mais oportunidades com o tempo. Ele não usou o clinch. Ele poderia ter preparado melhor essas quedas. Eu acho que ele pode ter usado só para confundir mesmo o Gane, sabe? E na distância, na primeira metade do round, para mim, ele tava melhor. Ele tava vencendo, tava acertando os melhores golpes, fez o Gane andar para trás, para mim, tava vencendo. O que definiu o rumo da luta ali foi que depois, quando o Gane começou a achar a distância com o jab, começou a causar dano no nariz do Espinal. Mas foi... Quando a gente olha pra imagem, depois da luta, a gente vê tudo aquilo ali lambuzado, né? Foi um jab que pegou meio que de raspão, que fez o que tava saindo de sangue do nariz, foi pro rosto todo. Não foi um nariz quebrado, um soco contundente, foi uma coisa que o Fedor Emelianenko, um grande exemplo, ele sangrava, meu pai e nós comentava muito sobre isso, né? O cara sangra por qualquer coisa, sabe? Parece sempre tá apanhando, mas na verdade é porque ele levou um golpezinho que pegou ali, sabe? Sempre sangrava, pele fina. Me parece que o que aconteceu com essa foi mais pra esse lado, do que o lado do dano mesmo. Só que a imagem que fica é o dano, né? Pra mim ele só levou 3 golpes que tu pode dizer assim, rapaz, pegou.
Mas de resto, pra mim, ele não tava tão mal assim. A luta tava equilibrada, muito competitiva. Na revanche, né? Eu acho que ele continua como favorito. Ele não perdeu a luta. Na pior noite que ele teve no UFC, ele não perdeu. Saiu com o cinturão ainda. Então, essa categoria já mostrou que, às vezes, um pequeno trecho de uma luta, na revanche acontece completamente diferente. Velasquez e Cigano, Miocic e Ngannou, Miocic e Cormier. Enfim, cada luta é uma luta. E pra mim o cenário tá mais pra esse, que ainda é o melhor lutador entre os dois. Você não acha que depois desse round quase completo, inacabado, que houve entre o Gane e o Aspinall, o John Jones pode olhar para essa luta, para o enfrentamento contra o Tom Aspinall com outros olhos, de um jeito diferente, como ele olhava antes, tipo, opa, esse bicho não é tão feio? Eu não acho. Eu acho que a forma que ele poderia vencer o Aspinall seria usando o grappling. E não foi o que o Cyril Gane fez. O Cyril Gane fez o que ele sabe fazer, que é o striking, trocar, controlar, é contundente. Eu acho que o Jones teria que quedar o Aspinall para ele conseguir vencer. Em pé, eu acho que o Aspinall é muita areia pro caminhão pro John Jones. Ele oferecia, Tem uma envergadura muito menor que a do John Jones. mas não precisaria ter envergadura. Eu acho que com o dano, ele ia nocautear o John Jones. Esse é meu palpite. Então, para mim, o que o Dominic Reyes fez com o John Jones, o Aspinall faria muito pior. Numa luta entre John Jones e Tom Aspinall, o teu palpite estaria em Tom Aspinall hoje? Sim, o John Jones a gente nem sabe mais como é que ele é, sabe? O último John Jones que eu vi foi contra o Miocic. Cada vez ele vai estar pior daqui em diante. E o Aspinall cada vez vai estar melhor. E Tom Aspinall e Poatan, Meloto? Outra luta completamente diferente das duas, né? Porque daí o Poatan teria vantagem em pé por conta da técnica dele, que ele é melhor, mas o Aspinall poderia causar danos, porque ele é muito, é um punch de peso pesado. O Poatan ainda seria uma incógnita do peso pesado, mas o Aspinall teria a vantagem do grappling. Aí ele poderia quedar o Poatan, creio que mais fácil do que o Gane. Eu acho que o Aspinall ganharia ainda assim, mas teria que usar o grappling, provavelmente. Muito bem, Cavaleiros e Brutamontes, Donzelas e Desdonzeladas, descobrimos nessa edição de Três Tapinhas um fanboy de Tom Aspinall. Descobrimos um fanboy de Tom Aspinall. Meloto ama Tom Aspinall, mamador de inglês. É isso que acabamos de descobrir neste momento. E bora para Rampazzo Reage. Rampazzo Reage? Bom, esse Rampazzo Reage vai reagir a 2 vídeos, o episódio 100 de Três Tapinhas, Sabatina com Vini, e o episódio 101, que repercutiu o evento que estava por vir, o UFC 321. Então, vamos ao primeiro comentário, abre aspas, para o Luiz Gustavo. Inacreditável o nível desse vídeo. A gente pode consumir 800 horas de podcast do sexto round, que é muito bom, 400 horas do ConnectCast, que é bom, e não chegaria aos pés do nível de conteúdo dessa discussão de 2 horas e 50. Mas tinha como não reagir a esse comentário, Meloto? Você prestou atenção no que eu falei, Meloto, ou você tá fazendo outra coisa? Na verdade, eu já tinha lido esse comentário já antes mesmo de ele ser lido aqui agora. Pelo amor de Deus, Luiz Gustavo, você, cara, o que é isso, cara? É comentário pra gente. Vou mandar imprimir este comentário, levar no tiozinho aqui da esquina da minha rua que faz que enquadra quadro, fazer uma cópia pra mim, uma por bar e uma pro Meloto, e a gente vai colocar na parede do quarto. Coisa linda, cara. Vamos pro próximo comentário, porque nem tudo são flores. Abre aspas pro Caê Marques. Olha lá, Melô. Não sabia da perda do cachorro do Vini. Meus pêsames para ele. Ficou completamente compreensível o chilique dele pós-live com o Poatan. Ok. Entendeu? Enfim, o Vini se deu um argumento aqui pro Caê.
Foi boa a live para eu ter essa informação, falando do nosso vídeo, e perceber que ele não é um completo babaca, mas quem acompanhava, e eu acompanhava, sabe que ele é hater do Poatan. Até a luta contra o Giri 2, ele colocou todo mundo como favorito contra o Índio. E aí o Caê continua com seu ácido comentário. Deixa o meu tapa na cara do rapaz que prometeu colocar o Vini na fogueira, mas passou o programa inteiro enchendo a bola dele. Tapa nas costas do Meloto e do Capitão, que foram pra cima. O Caê, o rapaz tem nome, chama Rampazzo, Fabiano Rampazzo. Vamos lá. Teve 2 perguntas minhas que foram bem incisivas com o Vini. Numa delas, eu disse que ele era muito prolixo, que repetia 3, 4 vezes a mesma coisa em vários vídeos, e pedi para ele explicar isso, por que isso acontecesse, era uma estratégia para deixar o vídeo mais longo, que eu já tinha entendido, e ele repetia ainda 3 vezes a mesma coisa, uma coisa que me incomoda nos vídeos dele. Falei isso. Isso não é ficar lambendo a bola dele, puxando o saco dele. E numa outra pergunta que eu estou me lembrando aqui agora, eu disse que depois das polêmicas entre o Borrachinha e o Poatan, sempre que quando tem uma polêmica muito grande dele com o lutador, os vídeos dele vêm meio a favor daquele lutador. Como se ele começasse, para contemporizar, a puxar um pouco o saco do lutador para tentar contemporizar um pouco a crise. O fato é que o Vini respondeu essas perguntas, e todas elas, com muita transparência. Com muita... então, assim, de fato, eu acabei fazendo muitos elogios no Vini durante a transmissão e a gravação e o vídeo, porque eu achei muito coerente e muito honestas as respostas dele. Vem daí, talvez, a tua sensação. Mas eu gostei do puxão de orelha e vou tentar ser mais capcioso e mais incisivo nas próximas edições de 3 Tapinhas Sabatina. Tinha algumas perguntinhas meio mornas mesmo, teve essas 2 que eu lembrei, que eu fui um pouco mais incisivo, mais agressivo nessas 2, mas de um modo geral, eu acho que veja bem, Caio, é importante você não confundir colocar alguém na fogueira com ser deselegante, mal educado com um convidado. Colocar na fogueira não é maltratar o convidado. Todo mundo sempre vai ser muito bem tratado aqui dentro de 3 Tapinhas. Isso não significa que a gente não vai fazer perguntas difíceis. Eu lembrei de 2 que eu fiz aqui. Mas, de um modo geral, acho que eu poderia ter sido montando um roteiro para São Paulo. Talvez. Vou refletir sobre o seu comentário. E agora vamos seguir aqui para mais um comentário aí de outra edição, da edição número 101 de 3 Tapinhas, que falou sobre o podcast, sobre o UFC 321, abre aspas pro Dart. Aqui, Meloto. Parabéns pela coragem de soltar 2 edições de 3 Tapinhas na mesma semana. Aí eu senti firmeza. Quem sabe haja salvação para esse canal. É isso aí, Dart. Há uma luz no fim do túnel, rapaz. E abre aspas, para finalizar aqui, pro Bernardo Oliveira, que eu acho que é o Bernardo Apostas. Obrigado pelo insight da Mizuki, Meloto. Consegui ir na japonesa na live no round 1, na round 4. Agradecendo o Meloto aí, que, fato raro, acertou um palpite. Vai se lascar, rapaz. Já a gente vai chegar no campo minado aí, porque a coisa ficou ruim pro Barbie agora, por isso que ele não veio. E bora falar de UFC Vegas 110, né? UFC Mequetrefe, tá tão bom que a gente demorou pra falar. Vamos lá. Meloto, eu tô dando... Cara,
Você concorda ou você acha que eu tô sendo muito exigente? Tô dando nota de corte número 2, nota 2 para esse evento. Cara, você elogiou demais, eu acho, esse evento, viu? Porque tá deixando muito a desejar. Nota de corte 2, audiência, significa o seguinte: se as lutas forem excepcionais, se foi o melhor evento da história na prática, a nota do evento vai ser 2. Porque a nota de corte dele foi 2. Porque o card não permitiu uma nota maior. Eu acho muito coerente fazer isso, né? Como é que eu vou dar nota 10 para um evento desse? Mesmo que ele seja espetacular, olha o card, olha os lutadores. Então ele parte de uma nota de corte 2. Vai ficar ou com 0, ou com 1, ou com 2 como nota final. E Meloto, diz aí pra gente, por favor, que horas começa o UFC Mequetrefe desse sábado e qual a primeira luta deste card. Bom, o evento começa às 17 horas no horário de Brasília. A primeira luta é entre a Thalita Alencar contra a Ariane Sorriso, né? Ariane Carnelossi. Cara, é uma luta entre duas lutadoras de meio de tabela, né? A Thalita Alencar, uma grappling excepcional, jiu-jitsu de altíssimo nível. Antes da Bia Mesquita entrar no UFC, ela tá ali pau a pau com a Mackenzie Dern nessa área, pelo menos no jiu-jitsu puro, pelas conquistas que ela tem e tal, foi campeã mundial várias vezes. Só que no MMA eu acho que ela ainda não se adaptou completamente. Ela deixa a desejar ali em algumas áreas, principalmente nessa transição, eu acho, e na trocação também, né? Na trocação também, nessa luta eu daria a vantagem para Ariane. Eu acho que ela tem, bom, os números mostram isso, né? Um poder de nocaute muito maior, nocauteou várias vezes já na carreira. Vem de uma derrota para Piera Rodrigues, aliás, uma vitória, né? Derrota, na verdade, porque ela estava por baixo, levando um ground and pound, só que a Piera deu uma cabeçada, né? Do nada. E acabou a Ariane saindo vencedora, mas ela qual que é o problema? Ela tem essa falha na defesa de quedas. Então, eu acho que por mais que em pé a Ariane seja melhor, eu vejo uma boa chance da Thalita controlar por cima essa luta por conta que ela é muito melhor no grappling e a Ariane tem uma defesa de queda vazada. Então eu vou com a Thalita. Muito bem. Que é a favorita nas casas de apostas. Muito bem, Meloto. Quero dizer que nessa aqui a gente está unidos no campo minado. Então eu também acho a luta mais favorável para a Thalita por conta do grappling, concordo. E a próxima, Melo? É entre o Philip Howe contra o Seok-Yeon Ko. Estados Unidos e Coreia do Sul. O Phil é um cara que foi muito mais testado no UFC, já fez lutas equilibradas contra nomes interessantes, né? Com o Neil Magny, por exemplo. Chegou aí para decisão dividida com ele. É um cara que é grande, é alto, é forte. Ele tem poder de nocaute também, causa danos. Já o coreano, eu vi a última luta dele, ganhou do Oban Elliott, um domínio muito grande no grappling, chama muita atenção por isso. Ele é geralmente os sul-coreanos são mais nocauteadores, são mais kamikazes, e ele é um perfil um pouco diferente, pelo que eu vi. Ele usa o grappling como uma ótima arma para anular os adversários. Embora ele não tenha nenhuma finalização, isso é até curioso, mas ele teve um domínio muito grande nessa área contra o Oban. Acho que não vai funcionar contra o Phil. O Phil é um cara longo, envergadura grande, venceu nomes melhores. Eu vejo aqui que nas odds o coreano tá favorito, mas eu questiono isso. Eu vou palpitar no Phil, porque eu acho que ele venceu nomes melhores e mais qualificado para vencer. É meu palpite. Ô, Meloto, também fecho com você nessa. Acho que no campo minado aí a gente tá por enquanto em uníssono. Vamos ver se o Baro vai discordar de alguma coisa. Aí na próxima, Melô, a gente tem a Alice Aderlan contra a Montserrat Ruiz, né? Mais uma luta pelo peso palha feminino. Qual que é o teu palpite aí? O que você tá achando desse encaixe, Melô? Pois é, Alice Adelan, né, contra Montserrat Ruiz, bom, Romênia contra México, dois países aí, a Romênia principalmente não tem nenhuma relevância no esporte. A Montserrat aí, de todos os mexicanos, eu acho que é a que menos tem feito algo relevante dentro do UFC, vem de 3 derrotas
no evento, inclusive, a mexicana. Eu não esperava que ela tivesse ainda no evento, eu achei que nem ia lutar mais, e são 3 derrotas contundentes, né? Isso até que eu acho que tá pesando para um favoritismo tão grande da Alice, que também não é grande coisa, né? Nas lutas que a Alice fez no UFC até agora, todas muito equilibradas, ali, performances medianas, né? Não teve nenhum domínio, nenhuma vitória muito maiúscula. Ela vem de vitória, né? Mas ela tá 1-2 no evento, então é uma luta que vem de nível médio para baixo, né? Eu acho que a Alice vence, porque, cara, a Montserrat, do que eu vi dela, ela só tem um golpe, assim, que ela tenta fazer sempre buscando aquilo, né? Que é aquela queda de judô voltada a uma finalização ali, ó. Eu não me lembro qual é, que é o nome do golpe, mas é um golpe que tu pega o adversário pelo pescoço e fica pressionando, seja batendo ou até, de repente, finalizando. Eu não vi mais do que isso. Uma lutadora pequena, acho que a Alice vai ganhar nos pontos, vai causar mais danos, de repente termina até por cima, né, controlando no ground and pound. Em pé acho que é mais perigosa, então o meu palpite vai mesmo na atleta da Romênia. Muito bem, Meloto. Também acho, fecho com você nesse palpite aí. Inclusive a Montserrat Ruiz bem zebra na casa de aposta, pagando 4 ou até mais. E na sequência, Meloto, a gente tem o que, para mim, talvez seja a luta que eu mais queira ver neste evento. Tem outras lutinhas aí que pode se salvar, mas essa luta eu realmente quero ver, cara. Que é a Ketlen Vieira, número 3 no ranking peso galo feminino, contra Norma Dumont, número 4 no ranking peso galo feminino. Quarta luta deste card preliminar deste UFC Mequetrefe, Meloto. Pois é bem estranha a colocação dessa luta, né? Porque no caso da Norma Dumont é quase que um title eliminator. Se ela ganhar, ela pode acabar sendo depois, né, da Kayla, né, e da Amanda, né, se essa luta acontecer, ela pode ser a próxima a disputar o cinturão. Então eu não achei totalmente errado essa escolha, né? Poderia ser o main event desse card. Cara, aqui eu vou com as odds mesmo também. A Norma Dumont, pra mim, ela é melhor em pé. Ela tem um boxe afiado, sabe usar o grappling também, pode ficar por cima nessa luta, que eu acho que pode ser um ponto chave determinante. A Ketlen Vieira, embora tenha defesa de quedas boa, até, mas eu acho que ela não. Se alguém for usar o grappling e controlar, eu creio que vai ser a Norma. E aí eu acredito que isso vai ser o ponto-chave dessa luta. Então meu palpite vai para Norma e acho que ela vai ser a próxima a disputar o cinturão depois dessa luta aí. Concordo com o palpite, só acho que você pegou leve ao criticar o posicionamento dessa luta no card. Concordo que ela poderia ser o main event, a luta principal, mas no mínimo um common event. O que ela tá fazendo no card preliminar, e nem fechando o card preliminar ela tá, cara, suspeito. Daquelas coisas que dá vontade da gente criar teorias da conspiração. Meloto, na próxima a gente tem uma luta pelo peso médio, né, que é o Don't Johnson contra o Cedric Dumas, ou Dumas, deve ser Dumas a pronúncia. E aí, Meloto? Pois é, um estreante, né, que é o Don't Johnson, um cara bem nocauteador, tem 6 nocautes em 6 lutas na carreira, mas uma incógnita total, né? Nenhuma das lutas dele passou do primeiro round. Ele lembra muito o Carlos Leal, a forma como ele vai para cima, encurralando os adversários. Um cara forte e usa bastante o boxe. Então, esse é o estilo dele e o que ele vai trazer para essa luta aí. Já o Cedric Dumas é um cara que altos e baixos no UFC, aliás, muito mais baixos do que altos, né? Só tem as derrotas que ele tem sofrido são derrotas bem contundentes. Perdeu para o Mikhail Oleksiejczuk, nocauteado. Foi nocauteado para o Ruziboev. Foi finalizado por Josh Friend. Então é um cara que já mostrou o teto dele. Pelo menos nesse momento, a gente não espera mais grandes coisas dele. É um cara que tem um certo poder de nocaute. Já vi nocautes brutais dele em outros eventos. Mas ele
ele usa mais o grappling, ultimamente, pelo que eu tenho visto, ele tenta levar a luta pro solo, só que ele não é tão bom nessa área. Então, o meu palpite vai ficar com o estreante, apesar de ser uma incógnita completa, mas tem me impressionado mais, não sei qual é o teto dele, e acho que ele vai, dado o histórico do Dumas, de ser um cara vulnerável, vai acabar nocauteando o Dumas. E a próxima luta é entre o time Kwamba contra o Shango Lee. Bom, uma luta de baixo nível, dois caras que tem muito a provar ainda. O time vem de vitória, né? O time Kwamba vem de vitória por nocaute, mas ele já tem 3 lutas no UFC no total, perdeu 2 que fez. Já o atleta da Coreia do Sul é um cara que se tu olha a luta que ele fez de estreia no evento e a última luta que ele fez, ele mudou o físico dele, ele tá mais forte, ele tá com mais punch também. Só que pelo que eu vi tecnicamente falando desse sul-coreano, é um cara que alterna muito posições. Uma hora ele tá por cima, uma hora ele tá por baixo, uma hora ele tá sendo dominado no wrestling, outra hora ele tá dominando. Então isso mostra uma inconstância nele de controle, e eu acho que ele, contra o time Kwamba, ele vai ter dificuldade nisso, porque o Kwamba tem um certo wrestling bom, eu acho que talvez até melhor. E em pé, eu considero o Kwamba melhor. É um cara mais técnico, sabe andar para trás. E o sul-coreano, embora não foi nocauteado ainda, mas me parecia um cara com pouco punch. E eu acho que o atleta dos Estados Unidos, o Kwamba, vai conseguir se impor em pé e vai ser melhor do que ele nessa área. Meu palpite vai ficar com o Kwamba, que pelo que eu vi nas casas de apostas, é o leve favorito para esse confronto. E depois, para encerrar o card preliminar, a gente vai ter o Billy Elecana contra o Kevin Christian. Mais uma luta de baixo nível, mas nos meio pesados a gente tem uma categoria muito defasada mesmo. Então, de repente, esses caras aqui, por mais que não apresentem eles não surpreendem, né, não chamam muita atenção, pode acabar escalando aí essa categoria, que está envelhecida também. E entre os dois, pelo que eu vi, o melhor deles é o Elecana. O Kevin Christian, eu achei a performance dele no Contender de baixo nível, deixou muito a desejar, preocupante até, porque é um cara que, embora seja grande, mas ele parece ser muito passivo, controla demais os golpes, é lento, vulnerável nas quedas, né? Tanto é que ele ganhou a luta dele finalizando com um triângulo ali, já meio cansado. Já o Elecana, por mais que não seja grande coisa, já passou por um grande teste também não, né? Mas já venceu um cara que tem nível de UFC, que é o Ibu Aslan, na última luta que ele fez dentro do evento. Né? Usou o grappling, é um cara bom nessa área, né, no grappling. Em pé, eu acho que é melhor do que o Kevin, embora não seja tudo isso, mas acho que ele é melhor. Então eu vejo essa luta aqui com um favoritismo bem considerável pro americano, que pelo que eu vi nas odds está pagando 1,40. É um favoritismo bem adequado para ele, uma luta de baixo nível, lembrando, né? Ou seja, ele pode cometer falhas e o brasileiro surpreender, mas nesse momento o meu palpite vai ficar com o americano mesmo. Bom, e com isso encerramos este super card preliminar, mas o Meloco deixou a gente com vontade de assistir algumas lutinhas, vai dizer que não. Meloto, o card principal, dá para dizer que tá um pouco melhor? Sim, tá melhor sim, né, com certeza. Mas ainda fico engasgado ali com a Kathleen Vieira e a Norma no card preliminar, né, isso é um absurdo. Boa. E que horas começa o card principal, Melo? 20 horas. E qual a primeira luta? Manda bala. Alan Purosso contra o Cody Durden. É uma luta entre caras de bom nível, né, no peso mosca. Essa luta tá sendo um peso casado, né, porque eu acho que um dos dois ali teve problemas para atingir o peso aí. Creio que foi chamado aí foi chamado de última hora o Cody Durden, vai tá substituindo o Rafael Estevam. E, cara, é uma luta que eu considero o Alan melhor em todas as áreas. Talvez em causar danos em pele seja inferior, mas mesmo assim, o Cody Durden é muito vulnerável. O meu palpite vai ficar com o Alan, é um cara que tem um grappling muito bom, de altíssimo nível. Em pé ali, eu acho que, embora não tenha, praticamente não nocauteou ninguém no UFC, né? Mas ele tem as habilidades, talvez, ali para conduzir essa luta e não ser danificado, não sofrer muitos danos. E aí eu vejo ele com a vantagem no grappling, para quedar, manter por cima, de repente conseguir uma finalização. Né? O Cody Durden,
embora seja o ranqueado aqui, né, o número 15, eu considero o Alan melhor e creio que ele vai vencer. E depois a gente vai ter o Charles Reddick contra o Daniel Frunza, que é uma luta de baixo nível. O Charles, né, que é o americano, é um cara que a gente já viu ele ser nocauteado, né? Pra quem não lembra, ele foi nocauteado pelo Carlos Prates. Agora, na última luta, ele foi nocauteado pelo Mike Malot. Ele oferece um certo perigo em pé, né? Oferece. Ele tem 2 nocautes no UFC, mas o forte dele, pelo que eu vi, é o grappling, é tentar quedar, ficar por cima, talvez finalizar, né? E o adversário dele já teve uma luta que ele fez no UFC, onde ele até mostrou no início uma movimentação legal, um entra e sai com jab direto, me chamou a atenção isso, mas ele foi cansando logo no primeiro round, ele foi diminuindo o ritmo de forma absurda, talvez também por mérito do adversário, né, que é o Rhys McKee, um cara forte, alto, né, com uma envergadura longa, foi causando danos nele ali até que o próprio médico interrompeu a luta no final do primeiro round, né, por conta de um inchaço ali embaixo do olho, com laceração também. E, enfim, Daniel Frunza, né, eu não espero grandes coisas dele no UFC, porque já aparentemente mostrou que tem um teto aí mais baixo do que o próprio Reddick. O McKee era um cara que estava fazendo lutas, uma hora vencia, uma hora perdia, e eu acho que isso depõe muito contra o Frunza. A derrota que o Frunza teve no UFC foi muito mais acachapante, de certa forma, do que as derrotas que o Reddick teve, porque perdeu para o Carlos Prates, perdeu para o Mark Malot. Então, meu palpite vai ficar com o Reddick, de repente usando o grappling também, que eu acho que ele é melhor do que o atleta da Romênia, né, que é o terceiro romênio no UFC atualmente. Eu acho que o americano vai controlar essa luta e vai vencer. Tá certo, Meloto. E na próxima, a gente tem o Isaac Dulgarian contra um cubano, Yadier Del Valle. Conta pra gente. Exato, essa luta vai ser muito boa, provavelmente, porque embora eles não sejam ranqueados, né, não tenham talvez tanto nome, relevância, mas são atletas bem perigosos. O Isaac, cara com muito poder de nocaute, forte, ele é um pouco wrestler também, né, aquele cara com a gravidade, centro de gravidade baixa, e, cara, aonde ele bate causa muito dano, cara muito danoso. Já o adversário chamou muita atenção a estreia dele no UFC, né? Controlou, finalizou ali o oponente, né? No mata-leão. Impressionou. Só que aí entra a questão de, pô, quem tu venceu, né? E o Del Valle, né? Que é o adversário dele, do Garian, venceu o Conor Matthews, que é um lutador bem de baixo nível. Então fica essa dúvida, né? Será que o Del Valle é bom? Será que ele impressionou? Sabe? Mas o nome do Conor não é o Conor McGregor, né? O Conor Matthews é um cara que depõe muito contra. A vitória acaba não sendo muito valorizada. Então, por conta disso, eu vou acompanhar as odds. Eu acho que o Dulgarian vence essa luta, só que tá bem esmagadas, né? O Dulgarian tá muito favorito. Eu acho que seria mais adequado um favoritismo 1.60, 1.50, né? Atualmente ali, pelo que eu vi, tem casa de aposta pagando 1.36. Aí eu acho que é demais. O Del Valle, de repente, seja melhor do que as pessoas estão achando. Inclusive, alguém já escolheu o Del Valle como palpite para o campo minado, hein? Pagando 3.0. Já já vocês vão descobrir quem. E prosseguindo aqui, melotíssimo, Jeremiah Wells contra o Tempa Gorimbo. E aí, luta equilibrada, o que você vê? Tá com expectativa para esse confronto? Eu estou. Eu também, eu gosto do Temba Gorimbo, o cara carismático, né? Ficou famoso aí, popular, por conta do envolvimento do The Rock, né? Da Dwayne Johnson, com ele ali, divulgando ele. O cara humilde, enfim. Eu também gosto do Temba Gorimbo. Mas é um cara que apresenta muitas falhas, né? Ainda é um cara. Bom, o cara vem de um país que não revela muitos talentos, né? Zimbábue é um país que não tem muita tradição no esporte, nenhuma praticamente, né? Eu acho que ele é o único lutador do Zimbábue no UFC, então é um cara que
tava faltando um material humano para ele treinar, para ele, enfim, ser um cara melhor. Agora ele tá com esses recursos, dá pra ver que ele tá apresentando uma evolução bem rápida. Mas ainda acho que o Jeremy Wells pode complicar. É um atleta mais experiente, já teve vitórias no UFC que me chamaram a atenção, algumas derrotas que mesmo ele perdendo, eu olhei para as performances e pensei, pô, cara, poderia ter vencido quase, né, a última luta que ele fez com o Max Griffin, poderia ter vencido, decisão dividida. Já ganhou do Matthews Shamsberger, fez uma luta dura lá e cá com o Carson Harris, né, acabou sendo finalizado no final. Vai oferecer muito perigo pro Themba. Meu palpite, cara, eu vou no Themba Gorimbo, porque o cara parece que tá evoluindo, tá cada vez melhor, de repente já atingiu um nível superior. Mas é mais por isso mesmo, eu acho uma luta muito equilibrada. E aí chegamos, Meloto, no Common Event. Valdo Cortez Acosta, número 6º do ranking peso pesado, perdão. Aliás, o Valdo Cortez Acosta, também conhecido como Come Quieto, né? Porque era um cara que era meio tirado pra nada, até motivo de galhofas, e vem vencendo lutas, vem performando bem, né? Contra o Ante Delija, que fez uma ótima estreia no UFC, já como nono no ranking. E o que você espera dessa luta aí, Meloto? Pois é, aqui é uma luta entre dois pesos pesados que estão no top 10, né? O Valdo 6º, o Ante Delija o 9º, já rápido, né? Entrou no ranking. O Valdo é um cara do boxe, né? Ele já lutou boxe, é um cara que vem lutando, mostrando, tava numa sequência boa, né? Até perder pro Sergei Pavlovich. E eu acho que, cara, o Ante Delija ainda pra mim é uma incógnita. Ele tacou na PFL, é bem verdade, teve algumas vitórias lá que chamavam atenção, né? Nocauteou o Renan Problema, por exemplo. No UFC nocauteou o Marcin Tybura, mas eu já esperava isso. Eu não lembro se ele era favorito ou era zebra, mas eu tava apostando nele. O Tybura, cara vulnerável já, tava com a idade muito avançada. Só que agora ele vai enfrentar um cara que é mais técnico em pé. Eu considero o Valdo em pé superior, embora tenha menos poder de nocaute, mas eu considero o Valdo superior. E acho que por conta disso vai acabar freando o Ante Delija aí que, enfim, eu acho uma incógnita ainda, não sei muito o que esperar do Delija ainda no UFC. Aqui eu não sei não, hein, Meloto? Aqui eu não sei não, eu acho que o meu palpite tá indo no Ante Delija, vamos ver o Bardi como voto de Minerva pro palpitão aí. Não que seja muito seguro, mas é uma luta equilibrada. E agora chegamos na ADLP, análise da luta principal. O Barbie não está entre nós, mas ele enviou os palpites dele. Então, Capitão Carisma, vamos começar pelo 12º no ranking. O Steve Garcia, o mais bem ranqueado entre eles. Para quem não conhece o Steve Garcia, quem é esse lutador? Quais as armas que ele tem? O que ele vai trazer para o jogo? O que esperar deste lutador peso-pena na luta, na atração principal desse UFC Vegas 110, Barbie? Esse cara é um cavalo, eu acho que isso define não só o estilo de luta dele, mas também define todos os atributos atléticos que fizeram ele chegar tão longe quanto ele chegou. Porque ele é essencialmente um cara que vai entrar, nadar de braçada até matar o adversário na pancada. É claro que eu tô simplificando demais, ele já mostrou mais coisas do que isso, principalmente nessa última luta contra o Keita. Eu sei que o Keita não estava na melhor fase dele, mas através de chutes altos muito bem aplicados, através de bons jabs, através de combinações, ele foi capaz de fazer o Keita ser reduzido a absolutamente nada, machucando ele bastante, mantendo o gás ao longo de 3 rounds. E tipo assim, a questão não é que o Steve Garcia seja um cara muito bom, ele na verdade é cheio de falhas. Eu acho bem impressionante que ele esteja nessa altura do campeonato, se mantendo, lutando nessa disparidade de nível em relação aos adversários, porque eu tinha pra mim que esse cara não iria muito longe, sabe? Ele é muito grande, é um cara que se vale muito de tamanho, sabe? Ele é um cara longo também, ele baixa extremamente pesado e uma sequência de nocautes absurda que ele teve aí nos penas. A impressão que eu tava ele eventualmente vai pegar um cara que não vai cair fácil
e vai ser nocauteado. E até o momento isso não aconteceu, né? Até o momento essa pujança física dele é uma coisa muito absurda, porque acaba que ele consegue impor isso mesmo em caras técnicos por conta do não só poder de nocaute, mas também o tanto que ele é longo, a forma que ele trabalha os chutes altos, os adversários se mostram incapazes de sair dessas combinações que ele trabalha, sabe? É um cara que vai colocar o jab na cara do adversário e entrar com 2, 3 golpes, mete um chute alto, coloca alto volume, alto ritmo o tempo todo, sabe? Ele teve algumas derrotas aí no UFC, a mais constrangedora pra mim, eu acho que foi pro Maheshat, que depois não conseguiu fazer muita coisa mais no UFC, sabe? E enquanto isso, Steve Garcia foi longe. Na hora que eu vi essa luta contra o Maheshat, que teve um nocautaço em cima do Steve Garcia, eu pensei que o Maheshat ia decolar e o Steve Garcia ia desmilinguir. Aconteceu exatamente o contrário, né? E é engraçado porque o Steve Garcia foi nocauteado justamente numa entrada com um gancho de contragolpe, que é um contragolpe bem clássico. E eu só fico esperando alguém acertar ele com mais um desses, né? Porque é isso, é um cara que tá se valendo aí de uma capacidade atlética. Eu tava falando muito isso a respeito do Onama, e o Steve Garcia meio que entra pelo outro lado, que a capacidade dele, a atlética, tá fazendo ele se manter distante dos adversários. Ele não precisa nem entrar num... Ele não precisa de muitos truques. O cara tem, tipo, sequência de jabs, combinação de soco, que em geral são 3 ou mais, que são socos mais voltados pro dano. Não existe muito uma questão técnica, ele não trabalha as coisas com muita, com muita, com muita destreza, vamos dizer assim. Não é tipo, vou trabalhar corpo, cabeça, vou trabalhar... Não, vou soltar a mão e ver o que acontece. E chutes altos, que os chutes altos deles são bem decentes, porque são muito poderosos, sem telegrafo, ele consegue utilizar no meio de combinações. Até agora, todos os adversários dele cederam a isso, inclusive o melhor adversário dele, que foi o último, Calvin Kattar. Eu sei, novamente, que o Calvin Kattar não estava sendo o melhor, mas ele não foi capaz nem de reagir. Toda vez que ele abria a guarda para tentar socar de volta, o que ele tomava era pior, sabe? E esse aqui que é um negócio, porque você tá trabalhando contra um lutador que ele não só trabalha em alto volume, mas todos os golpes dele têm muita pressão. Então, se você quiser devolver, se você quer fazer ele respeitar a sua mão, você tá correndo um risco enorme, sabe? E o Steve Garcia não é um cara que respeita muito a mão. Tipo, ele tomou um nocautaço e voltou na luta seguinte como se absolutamente não tivesse acontecido. Ele sabe exatamente o que é que ele tem que fazer. Ele sabe exatamente o que ele se propõe, que é essa troca de tiros mesmo. E é uma coisa que ele faz bem, é uma coisa que reflete muito as capacidades atléticas dele como lutador, reflete muito quem ele é como pessoa, até dá pra você ver que é um cara que gosta de lutar da forma que mais convém para ele. É um casamento perfeito da combinação atlética, da combinação mental, do que ele treina. Eu gostaria de ver ele um pouco mais refinado, com certeza. Até o momento é até difícil ter muita certeza de qual que é a profundidade do jogo dele, né? Quão bom é esse cara no chão? Será que esse cara tem quedas? Não sei, porque toda luta ele faz o mesmo jogo e o mesmo jogo dá certo. É aquela coisa que a gente sempre fala de plano A contra plano B, e o plano A do Steve Garcia é uma coisa tão forte que os oponentes não conseguem barrar ele. Eu acho que até o momento, ao contrário do David Onama, ele vem mostrando uma dominância muito grande em cima dos oponentes, que tá mostrando, tipo assim... Porque a minha questão a respeito do David Onama, eu vou comentar mais a respeito disso quando for falar do casamento, é justamente que ele já precisa recorrer a outros truques contra oponentes que não deveriam fazer ele precisar disso, enquanto o Steve Garcia não precisou. Matou todo mundo praticamente da mesma forma. Então, é isso, é um plano A extremamente forte, um plano A que funciona muitíssimo bem. Ok, Barbie, anotado. Consegui ouvir aqui uma vez que o podcast foi publicado. Agora eu quero ouvir sobre o David Onama. 13º no ranking, né? Tá ali grudadinho com o Steve Garcia, lutador de Uganda. Forte, né? Voluptuoso, portentoso. O que esperar deste gostoso... Tô brincando. O que esperar de David Onama nesta luta? Quais as armas que ele vai trazer para vencer o americano, Barbie? O David Onama, que é um cara que tá aí com 4 vitórias consecutivas, 4 ou 5.
E ele vem se mostrando ser um lutador muito mais completo do que a expectativa. Quando ele entrou contra o Mason Jones, era essencialmente um nocauteador, e foi isso que ele mostrou na luta entre os dois, sabe? E foi isso que ele mostrou também na segunda luta, que era um cara assim, sem muita profundidade de jogo. E desde então ele vem mostrando cada vez mais profundidade de jogo, mas eu vou dizer que isso, ao mesmo tempo que as habilidades atléticas dele, a coisa que parecia que seria o que mais traria destaque para ele dentro do evento, vem se mostrando mais limitadas. Porque ele vem se mostrando um cara capaz de levar a luta a 3 rounds, de gerir essa distância, de um cara capaz de transformar os momentos de trocação em momentos de clinch, trabalhar com joelhadas, utilizar os socos dele, transformar esse soco em pegadas do clinch para poder trabalhar as joelhadas, colocar bastante jab na cara do adversário, muitas fintas, trabalhar das duas bases também, e ele também tá vendo com habilidades novas de queda, de trabalho por cima. Tipo assim, todas essas coisas são muito boas, mas simultaneamente ele vem se mostrando um cara mais vulnerável do que a expectativa. Porque quando ele perdeu pro Mason Jones lá no início, eu tava pensando, esse cara só tem que amadurecer como lutador, que ele vai começar a passar o caminhão em todo mundo por conta da capacidade atlética dele, porque ele é muito forte, ele é muito poderoso, e agora aparenta até ter um bom gasto, mas só que essas qualidades vêm diminuindo à medida que o nível da competição vem subindo. Tipo assim, ele é o cara que começa devagar. Toda luta ele tomou um certo atraso no primeiro round. Na última luta pro Giga de Casa e na luta anterior pro... Até esqueci o nome do cara, Rolando Romero? Enfim, era um cara que não deveria ter o nível nem as condições de estar lá com David Jonama, sabe? E é muito interessante você ver um lutador que tem essa capacidade técnica de estou enfrentando um trocador, vou pra queda, estou enfrentando um grappler, mantenho a luta em pé. Mas simultaneamente ele tá fazendo lutas muito parelhas contra toda essa galera, então eu fico me perguntando se ele não chegou num teto, num limite ali, que vai impedir que ele consiga chegar no próximo nível. Da mesma forma, eu vou dizer que é bem interessante o que ele vem mostrando por aqui. Como eu falei, um cara que é muito proativo com o jab dele, que utiliza socos para transformar em clinch, para trabalhar as joelhadas, um cara que tá adequando quedas ao jogo dele, é extremamente forte fisicamente, é muito poderoso, bate muito pesado, deu centenas de knockdown na carreira dele no UFC até o momento. E tipo assim, se não acontecer dele vencer essa luta, se não acontecer dele entrar no top 5, ele com certeza vai se manter ali no bolo, só porque ele é um desses caras que se valeu muito da capacidade atlética dele antes de chegar no UFC, mas agora ele só vem trabalhando a profundidade de jogo dele. E ele vem melhorando a cada luta, sabe? Ele vem melhorando mesmo. A minha desconfiança é só porque é isso, o cara tá aprendendo no trabalho, ele tá enfrentando caras que já estão em muito bom nível, e mesmo que ele se vencer nessa luta, ele também tá mostrando umas certas dificuldades que eu acho que talvez um cara que está planejando entrar num top 5 aí não deveria estar mostrando, ele deveria estar sendo mais dominante. Posso aqui estar enganado a respeito de qual que é o limite dele, mas eu acho que esse limite vai se mostrar, sabe? Porque é aquela coisa que eu não acho que ele tenha a amplitude técnica da galera que tá mais acima dele. E eu também não acho que ele vem demonstrando a capacidade atlética para compensar essa diferença em relação aos adversários. E esse para mim que é o David Jonama. Ele é um ótimo trocador, muito potente, variedade de jogo, tem boas quedas, tem bom controle por cima, consegue ele manda muito bem na transferência da luta do espaço da longa distância para o clinch, e tá conseguindo manter um nível de cardio muito bom ao longo de 5 minutos, contra vários adversários diferentes, fazendo jogos diferentes, inclusive. É um lutador que eu gosto muito de acompanhar, mesmo que eu acho que ele tenha um teto bem claro. E agora seco para você, Capita. Quem vence? As odds tão pouco a favor do Steve Garcia, mas são odds equilibradas. Na sua opinião, vai dar zebra, vai dar Onama, vai dar Steve Garcia? E eu quero também que o senhor diga, na sua previsão, na sua bola de cristal, como que você visualiza essa luta acabando? Sobre casamento de luta aqui, eu acho que é uma coisa bem interessante, porque o Onama é claramente o cara que tem mais compostura, é o cara que tem melhores fundamentos de boxe, é o cara que sabe mais o que tá fazendo lá dentro, tem mais variedade de jogo. Da mesma forma, ele é um cara que cede muito, sabe? Ele é um cara que
se complica bastante no primeiro round, às vezes luta num ritmo que ele não aguenta gerir tipo, ao longo de 3 rounds, dependendo da vantagem que ele tem. E eu acho que o Steve Garcia é meio que um cara muito bom para tirar a oportunidade dessas coisas. Porque até o momento ele não teve nenhum problema com gás, o que é para mim uma coisa absurda, considerando quão grande ele é para a categoria, o quão pesado ele baixa. Mas até o momento não teve problema nenhum. E eu acho, tipo assim, o lance pra mim é que eu acho difícil que o Onama consiga sustentar o volume. Ele precisa encontrar um jeito aqui de fazer com que o Steve Garcia não consiga trabalhar com a facilidade que ele sempre trabalha. E é aí que eu acho que ele se complica, porque a minha visão de como que essa luta vai transcorrer é que o Steve Garcia vai tentar colocar o volume e o David Onama vai responder na mesma moeda. Claro, considerando que ele tem os melhores fundamentos, também é um cara com muito poder de nocaute, ele pode chegar um nocautaço, pode meter uma perfeita igual ele meteu no mosquitinho ali, que o Garcia só vê o sol de novo daqui a 3 dias. Pode acontecer com toda certeza. Mas eu acho que assim, pensando que não vai acontecer uma mãozada do nada, eu acho que é um jogo que favorece bastante o Steve Garcia. Eu acho que ele pode exaurir o Onama com esse jogo. Eu não sei se o jogo de quedas aqui vai ser suficiente para quedar e controlar um cara tão grande quanto o Steve Garcia. E eu acho que questão de cardio, eu acho que até questão de poder, de pujança física, mesmo que o Onama seja bruto para a categoria, eu acho que isso favorece o Steve Garcia. E o Onama, como eu falei, para um cara que às vezes se complica tentando trabalhar demais no ritmo do adversário, ele não começa já exatamente rápido. Eu acho que ele vai ter muita complicação de lidar com esse ritmo inicial do Garcia. Eu acho que ele vai se ver forçado a trocar com mais intensidade. E se um nocaute não aparecer ao favor dele, eu acho que ele vai se cansar muito para os próximos rounds. Eu acho que essa luta vai ser bem bang bang, sabe? Eu imagino que eles, inclusive, se essa luta se prolongar, eles até vão trocar uns rounds aí de domínio, porque como eu falei, o Onama ele tem mais variedade, ele pode implementar diferentes tipos de jogo, mas o meu palpite aqui vai ficar com o Steve Garcia. Imagino que com essa imposição de jogo, esse poder de nocaute, ele pode inclusive conseguir um nocaute fulminante aqui, dependendo da forma que ele trabalhar, mas eu não acho que ele deveria, sabe? Eu acho que isso estrategicamente é jogar muito com o azar, porque você tá lutando com um cara que tem muito poder, que tem bons fundamentos, que tá acostumado a fazer esse tipo de luta de uma certa forma, e aqui tudo em uma luta de 5 rounds, tipo assim, você tá jogando tudo na mão de Deus nos primeiros 5 minutos de luta. Eu gostaria de ver ele fazendo uma abordagem mais controlada, como ele fez contra o Keita, que ele tava trabalhando, mas em momentos de explosão, com combinações, com chutes altos, prendendo a guarda do Keita lá em cima. Eu acho que ele pode fazer uma coisa bem similar com o Onama pra deixar ele assim, nó bicho, eu não consigo soltar a mão, senão eu vou apanhar. E eu vou dizer, sendo bem sincero aqui com vocês, eu não gosto muito do Steve Garcia, eu não gosto do estilo de luta dele, eu acho que... Inclusive, eu não gosto do fato que ele entrou no UFC não batendo peso em uma luta no Contender Series e matando o cara da mesma forma. Eu meio que sempre torço contra ele e dessa vez não vai ser diferente, mas dessa vez eu não consigo, pelas performances que o Onama vem tendo, eu não consigo colocar a fé que ele vai ser o homem a parar a pressão, o volume imposto pelo Steve Garcia, sabe? Eu espero que ele acerte uma bomba no meio de uma trocação, coloque ele para baixo, consiga controlar. Eu só não vejo isso acontecendo. O meu palpite aqui vai no Steve Garcia para sufocar ele na pressão, sufocar ele no volume e eventualmente conseguir um nocaute. Muito obrigado, Barbie, aí das terras dos confins, mandou o palpite pra gente da luta principal e vamos falar daquele assunto que você não quer falar, Barbie. Daquele assunto que fez você correr deste podcast, Campo Minado. Campo Minado. Recap dos palpites do UFC 321. Rampazzo, esse que vos fala, fui de Mitch Raposo. Que ousadia, né? Ousadia e alegria, como diria Charlinho. O Serginho Groisman também diria isso. Mitch Raposo vencendo Azat Maksum, pagando 4. Rampa cravou. Meloto, inacreditavelmente, Meloto acertou. Cheque pro Meloto, ele foi de Mizuki Inoue, contra tudo e contra todos. Eu e o Barbie não concordamos com ele, a gente foi de Jaqueline Amorim no palpitando no canal Contragolpe. Só a gente teria acertado essa luta, só o Meloto mitou nessa, pagando 4 também, parabéns, Meloto quando acerta merece reconhecimento. E o Barbie, quen, porque ele foi de Cyril Gane vencendo Tom Aspinall.
Você já sabe o que eu achei desse primeiro round, né? O palpite do Barbie não foi tão ruim assim. Acho que tava dando jogo. Eu acho, de verdade, que o Aspinall venceria aquela luta ainda. Mas o que era isso aqui, virou isso aqui. Né? Mas as dedadas tiraram os pontos do Barbie. E com isso temos um novo líder no campo minado. Rampazzo, com 17,01, está olhando agora a Barbie pelo retrovisor, com 16,35, e o Meloto ainda muito atrás, mas se aproximou um pouco do Barbie, mas ainda muito atrás, hein, Meloto? 10,06. E aí, Meloto, a hora da virada? Com certeza, né? No campo minado aqui do recortezinho aqui de 6 meses, né? Um ano, sei lá quanto tempo a gente tá nisso aqui, talvez eu tô inferior. Mas no campo minado da vida, né? Toda a história, isso que não tá aqui, aí ninguém fala nada, mas tudo bem, né? Bom, Meloto, eu só tenho que te dizer que você está 7 pontos atrás de mim. É muita coisa, cara. Eu tô olhando assim, né, agora, né? Mas pra quem não tava nem olhando, eu tava com os olhos vendados, não enxergava vocês, né? Agora, pelo menos eu tô assim, ó. Se você não tivesse cravado essa, já era pra jogar a toalha. Mas você cravou a Inuki, a Inui, a Mizuki Inui, aí mandou bem, tá na briga. E agora, Meloto? Vamos do quê? O que vai acontecer nessa? O Barba é o primeiro. Ele mandou, como palpite dele, um bom palpite, hein? Um bom palpite. Yadier del Valle vencendo o Isaac do Gaurian, que tá pagando 3. É aquilo que você falou, odds esticadas. O Barbie cresceu os olhos nessa. Então o cubano vencendo o do Gaurian, pagando 3,0. Eu estou indo de Montserrat Ruiz, largando a coluna das derrotas para trás. A Conejo vai mostrar que tem cenoura no bully e vai vencer a lutadora mais ou menos Alice Aderlean, que é mais ou menos, mas é melhor que ela, né? Eu tô me arriscando aqui. Crianças, não façam isso em casa, mas eu tô indo de Montserrat Ruiz vencendo Alice Aderlean. E você, Meloto? A Montserrat pagando 4, tá? E você, Melotíssimo, indo do quê? Eu tô indo de Ariane Sorriso vencendo a Thalita Alencar por 2,75. Muito bem, Meloto. Os 3, talvez você tenha mais chance de acertar mesmo, hein? Acho que tem chance dos 3 errarem essa também. Meloto, chegamos na hora de embalar. Atenção, hein? Um dia, recentemente, aí eu faltei. Fizeram um podcast Meloto e Barbie. Foi a coisa mais indecente que eu já vi neste canal. Colocaram espinho que eu não tinha falado, deram tapinha por mim. O Rampazzo reage foi feito pelo Barbie. Passou de 2 horas, foram 2 horas e 40. Vamos ver quanto tempo vai dar esse podcast aqui, né? Quando não tem o Barbie para estuprar o relógio. Ô, Meloto, o seu tapinha de despedida, meu amigo, qual que é? Por favor. Cara, vai ser um tapinha nas costas da Mackenzie Dern. Arregou. Porque temos uma nova campeã, cara. A gente tem que falar sobre ela. Embora ela não tenha ganhado da Zhang Weili, né? Que com certeza isso aí vai ficar uma mancha, um asterisco, né? Mas eu acho que a gente tem que valorizar, cara. O Charles do Bronx, quando foi campeão do peso leve, quando o Khabib não tava mais lá, pô, a gente sabia que o Khabib era... Eu, pelo menos, apostaria no Khabib contra o Charles, né? Mas, cara, saiu, tu não tá mais em cena, já era, cara. Já era, abriu espaço para outro lutador, e no caso agora foi no peso palha feminino. No peso pena, o Volkanovski, né, é o campeão atualmente. Ele perdeu pro Topuria, mas a gente sabe que agora ele é o campeão. No peso leve, né, o Topuria ganhou o cinturão, não ganhou do Islam, mas é o campeão, sabe? Então, eu acho que a gente deve valorizar esse título. Não devemos ficar, mas não é a verdadeira campeã. Não, acho que é sim. A Zhang Weili que saiu da categoria, a Zara dela, e o pachequismo, momento pachequismo, né? O Brasil ganhou mais um cinturão no UFC. Estamos vivendo um dos melhores momentos, olha, por incrível que pareça, da história do Brasil no MMA, porque nós temos
o cinturão do peso meio pesado, peso mosca, agora o peso palha feminino, segunda campeã na história, né? A Jéssica Andrade também tinha sido campeã antes. Cara, com mais um cinturão a gente empata com o melhor momento do Brasil, que foi quando tinha lá o Cigano, o Barão, o Aldo, né? Então, eu acho que a gente deve valorizar esse momento. Parabéns para Mackenzie, fez uma luta, assim, foi lá e cá, né? Poderia, há quem diga que a Virna venceu, mas eu acho que deu Mackenzie. Cara, com méritos, temos uma campeã aí pro Brasil, que embora também tenha a nacionalidade dos Estados Unidos, mas representa o Brasil. A bandeira que está sendo mostrada lá. Muito bem, Meloto. O meu tapinha de despedida vai na cara da Mackenzie Dern. Eu discordo de você de que temos que relevar o fato da Weili Zhang ter abandonado essa categoria. Não deveria ter abandonado. Vai para um título totalmente incerto contra a Valentina Shevchenko. Não vai ser favorita contra a Valentina Shevchenko. Se perde, vai fazer o que da vida? Provavelmente vai descer disputando um cinturão. Mackenzie Dern é uma campeã sem rainha, é uma rainha sem coroa, na minha opinião, como seria a Virna se tivesse vencido. Qual a diferença? Que a Mackenzie Dern nem merecia ter chegado nessa disputa de cinturão. Eu não poderia discordar mais do seu tapete de despedida, Meloto. Eu tô com o Shadorg aberto aqui. A Mackenzie, ela vinha de 2 derrotas e 2 vitórias. E caiu com o cinturão. Ela vinha de 2 derrotas nas últimas 4 lutas, sendo que as últimas vitórias vão ser sobre a Amanda Ribas e a Lupita Godinez. E ganhou uma disputa de cinturão. Ganhou uma disputa de cinturão sem vencer o Weili Zhang, sem vencer Jéssica Andrade, Jéssica Andrade que ela perdeu, sem vencer Tatiana Suárez. Desculpa, assim, eu acho assim, essa categoria peso palha feminino, que já foi a categoria mais excitante do UFC inteiro, contando com a dos homens. Olha o que virou. Olha o que virou. Então, assim, quem está recebendo esse tapa na cara é a Mackenzie Dern, ainda que ela seja menos culpada disso. Na verdade, esse tapa deveria estar sendo direcionado para o Dana White, para os matchmakers, porque o que fizeram com essa categoria? E colocaram hoje uma campeã que estava vindo de 2 vitórias nas últimas 4 lutas e as vitórias sobre lutadoras não relevantes. O que virou essa categoria? Desculpa, perdeu a graça para mim. É uma categoria que já foi a mais excitante, repito. Este é o meu tapinha de despedida revoltado. Mas só uma coisa. Tu vencia o número 1, não te torna... Não anula tudo o resto? Você venceu a melhor que tava ali. É isso que eu não entendo, sabe? Por mais que a escalada para chegar lá não foi tão boa, não foi merecida. Ela não mereceria o title shot e venceu. E eu também acho que venceu de forma convincente, tá? Não vi margem para dúvida aí, não. Venceu pelo menos 3 rounds, na minha opinião, 4 da Virna. Aliás, ficou um registro aqui, que o seu palpite, o palpite do Barbie, no palpite no canal Contra-Golpe, era na Virna. Não, o meu foi na Mackenzie. Mas o Barbie mudou pra Virna. Então é isso. Porque quando eu fui gravar, eu fui de Mackenzie e falei, esses caras tão loucos. Então... Cara, enfim, eu tô broxado com essa categoria, não tô feliz e empolgado com o título da Mackenzie. Eu não acho que ela fez por merecer o cinturão do UFC. Ela não comeu o que tinha que comer, cara. Não fez por merecer. Você olha a trajetória dela, não venceu lutadoras relevantes para vestir o cinturão. E, de novo, acho que a culpa é menos dela e mais da organização, mas a mim não convence. De verdade. Este é Três Tapinhas, o podcast que discorda um dos outros de verdade, né? Olho no olho, sangue nos olhos, faca nos dentes. Não tem comadrezinha aqui, não. Aqui é isso, é ou não é, Meloto? Grande beijo no coração de vocês. Até quinta-feira que vem. Meloto, ainda assim o Barbie quinta-feira que vem? Claro, mas aí o cara tá
Tá tirando férias daí, né? Então vamos trabalhar, né? Um pouco, né? Pelo que eu ouvi dizer, seriam 2 edições. Vamos ver. Aí, teremos um podcast mais curto de novo. Um beijo. Presta, filhas.